Muito bem, ouvintes da Rádio Jornal AM 540, hoje dia 14 de dezembro, dia do engenheiro de pesca. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, você em casa, no trabalho, no trânsito, você que está se deslocando de um município para outro. Muito obrigado por sua participação, está começando mais um Melhor a Cada Dia. Muito bem, é uma grata satisfação hoje estar aqui recebendo nos estúdios da Rádio Jornal AM 540, a rádio de maior audiência e cobertura do estado de Sergipe, o meu amigo Wilson Melo, que é presidente da Vozos, uma instituição que tenho certeza todos conhecem e respeitam por ser uma instituição, posso dizer assim, não governamental. A gente vai falar sobre isso, sobre OS, OCIP, ONG, entender um pouco mais sobre isso, mas entender o que é esse trabalho, o que é ser voluntário num país como o nosso, esse trabalho de voluntariado que encontra tantas dificuldades num momento como nós estamos passando, que tanto precisa desse tipo de serviço. Bom dia, doutor Wilson Melo, tudo bem? Bom dia, Alexandre, Wendel, bom dia ao ouvintes da Rádio Jornal. Para a gente é uma alegria imensa falar da voz, falar do voluntariado, é uma coisa altamente gratificante. Também acho. Que empolga. Eu já estou aqui arrepiado de coração. Falar da voz realmente para a gente é uma alegria muito. Ao longo desses 33 anos a gente convive no dia a dia e isso é uma satisfação. 33 anos, né? 33 anos. É uma vida. Como instituição legal, são 30 anos, né? Completou agora em 2017. É uma vida, né? É uma vida que a gente tem se dedicado, tem conciliado o nosso trabalho, o nosso lado familiar com essa instituição que a gente contribuiu e até hoje contribui para que possa se estruturar cada vez mais. E precisa que seja uma família estruturada também para que entenda esse trabalho, porque se fosse só um marido, só um filho, às vezes tem problemas conjugais, né, em estar fora de casa. Então, mas a gente vai falar sobre isso já, Wilson. Vamos lá. Você fez um dos cursos mais procurados na sua época, um dos cursos mais difíceis, que foi o de engenharia química. Você faz engenharia química e larga a engenharia química, é isso? Eu fiquei curioso. É o seguinte, a engenharia química, química industrial, naquela época era um curso bastante conceituado, ainda hoje é, certo? A universidade proporcionava bons profissionais e ainda proporciona. E era uma tendência, eu tinha já o perfil. E nós fizemos curso para engenharia química durante 2 anos. Nesses 2 anos nós entramos na escola técnica para ensinar, a antiga escola técnica, hoje Instituto Federal, né, Tecnologia. E aí nós começamos como estudante de engenharia química, ensinando. E nós vimos que naquele período, na década de 70, a valorização era o curso técnico. Uhum. Como eu já estava na área, eu disse, olha, eu vou me informar com mais profissionalismo, com mais especialização nessa área. Mas aí eu mudei de curso. Você vai fazer isso para dar aula? Você pensava em dar aula? Eu estava ensinando. Eu estava ensinando. Naquele tempo, os estudantes universitários, eles iam buscar a forma de ter o seu dinheirozinho. Já tinham a renda para poder sair. Então, o que acontece? Aí, muitos estudantes naquela época ensinavam no estado. Entendeu? Porque da aula. A felicidade de ir para a escola técnica. E da aula já tem um pouco de voluntário nisso, né? Tem um pouco de uma certa forma, embora você ganhasse dinheiro, um pouco de ajudar o próximo. Sim. Porque você está passando o seu conhecimento e tal. Isso, a gente tem o conhecimento e a nossa preocupação também não era o lado só técnico, a minha preocupação era de formar o cidadão, aquela pessoa que realmente fosse para a empresa e tivesse realmente saber lidar com o colega, com o companheiro, entendeu? A questão de constituição família, porque para mim a família é a base de tudo para uma sociedade. Está faltando família hoje, não está, Wilson? Isso, tá. Eu acho que essa necessidade das pessoas de trabalharem 2 turnos, 3 turnos para completar uma renda miserável, o marido e a esposa trabalhando, muitas vezes o filho mais velho que cuida dos outros, a gente não tem ideia de que tipo de criação essas crianças podem ter. Isso esculhamba muito nosso país, né? Isso, a gente como educador, ao longo de 32 anos, na escola técnica e também no estado, nós vimos muitos problemas de adolescente por conta da família ser desestruturada. Eu sou filho de pai separado, a separação por si só, mesmo que um cuide mais do que o outro, você fique com um ou com o outro,
já dá Marca. uma bagunçada na sua Marca, vida. isso marca. Imagine a ausência do pai e da mãe, E quando como você, não deve ser complicado para esses meninos. e quando você parte para uma condição socioeconômica menos favorável, aí é que você vê o estrago maior. É verdade. Eu aprendi uma coisa aqui também com uma outra entrevista. Muitas vezes a pessoa fala assim, os pais desses meninos mais carentes, eles não participam da vida do aluno, eles não vão lá, não vão se interessar. E aí o cara me tocou um negócio que me tocou mesmo. Você já pensou na parte social de um pai desempregado chegar numa escola com um monte de carrão, um monte de gente bacana, bem vestida? A vergonha que às vezes não é para esse pai ir numa escola? Eu tenho certeza que sim, muito pai tem vergonha de entrar numa escola, até por, às vezes, não ter conhecimento, né? O que eu vou fazer lá, né? Alguns outros pais não, tem esse tino de ir lá e se preocupar com o filho, mesmo não tendo educação, mas que é o melhor para o filho. Mas outros não. Isso. Até por uma certa ignorância, né? Se afasta da escola também. O que é errado, mas é por ignorância. Não necessariamente culpa desse pai. Certo. Nós tínhamos pais realmente, que realmente as condições não eram favoráveis, economicamente, até culturalmente, mas eram presentes, tá? Mas isso era uma minoria. É uma minoria. E aí realmente você vê a criança para droga, para prostituição, isso na escola. E os pais isso às vezes nem hoje sabem, né? Não, Não, às vezes nem de sabem. jeito nenhum. Independente de classe social, viu? Porque você vai Não. nessas festas e você vê hoje a cocaína dominando, a droga dominando, a bebida com as meninas de 14, 13 anos é uma coisa impressionante, né? Meu filho fala assim, pai, vocês não têm ideia, essas meninas bebem muito mais do que a gente, né? Então é uma coisa interessante. Mas vamos voltar para o nosso exatamente mundo. isso, De qualquer maneira, a gente está dando uma dica, está dando uma palavra de conforto para alguém. Isso. Você tem uma religiosidade, você já era espírita, né? Sim. Na época da escola técnica? Já. Minha família, eu tinha minha mãe, eu tinha minha tia, já tinha uma tendência, a gente não tinha realmente... Eu vim me envolver no movimento espírita, realmente em 80 e poucos, no ano de 80, uns 3 ou 4 ou 5 anos da voz, é que eu realmente me engajei em uma instituição espírita, participei voluntariamente de direção, de organização, de reuniões. Então eu tinha um envolvimento muito forte. Então você vê que tem dois momentos na sua vida que já levam você para esse voluntariado. O da aula e o espiritismo, que também tem muita ação também, né? Então você está sempre ali na borda da sua vida profissional, tem alguma coisa em contato com o próximo. Com certeza. Muito forte. Alexandre, eu acho que não é só o espiritismo. Eu acho que não, claro. Qualquer religião, aquele que tem realmente no seu coração a religiosidade, ele realmente entende. Agora, é claro que cada um tem o seu momento. É verdade. Não adianta a gente Forçar exigir, cobrar, não sei o quê. Não, olha, faça isso, faça aquilo. É a mesma coisa de voluntariado. A gente dizer, não, vai fazer um trabalho voluntário, como a gente vê muita gente. Muitos voluntários, a gente vai falar daqui a pouco. Entra lá porque o médico mandou, porque o pai mandou, porque uma família mandou. Mas quando chega lá, a pessoa não é aquilo que despertou. Então não adianta. O voluntariado ainda é uma coisa interior. Tem que ser uma coisa espontânea. Uma espontânea. Bem, aí você vai para a escola técnica, vira professor, se casa nesse momento aí ou vai se casar mais velho depois dos 30 anos? Não, aí veja bem, nós viemos de famílias humildes, tanto a minha como a de Jeane. Jeane, para você ver, minha esposa, ela trabalhava dos 16 anos, 19 anos para dar todo o dinheiro. O nome dela é Jeane. Jeane. Ela fazia o quê? Trabalhava com o quê? Ela trabalhava na época na Coab, antiga Coab, né? Coab, legal, que hoje é CEOP. Quando nós casamos, depois de 3 anos, tivemos o primeiro filho, aí nós resolvemos, olha, o que é melhor para a gente? Os dois trabalhar, ganhar um pouco mais de dinheiro ou a educação do nosso filho? E nós tomamos a decisão de que, olha, o que é meu é seu, claro, nós dois. Ele disse, olha, pode deixar eu trabalhar que a gente vai realmente conseguir. E ela deixou trabalhar para cuidar dos filhos naquele momento e a gente partiu com a vida comum, não só familiar, mas o lado social, esse lado do trabalho nosso. Wilson, eu percebo assim, eu já vou completando aqui quase 100 entrevistas. Uma das coisas mais importantes dessas pessoas que deram certo, número 1 é foco. E no caso de família, é fundamental ter um projeto juntos, né? O casal precisa ter um projeto junto. Que seja de comprar um apartamento, que seja de morar no exterior, que seja de botar o filho numa condição melhor de educação, mas tem que ser um projeto. O casal precisa disso, não pode cada um ter um caminho que fica... A chance de ruptura é maior. Eu tenho esse pensamento. Agora, só fazendo um adendo do que a gente falou da educação. A educação lá numa sala de aula ou numa escola não educa o filho se você não tiver a participação da família. É verdade. A família é fundamental. É fundamental.
Então, eu acho, nós tivemos essa felicidade de compreensão. É claro que todo casal tem algumas discordâncias, não existe perfeição. E hoje em dia Nossa acontece condição. até o contrário, assim, do homem também ficar em casa. Tem muito homem cozinhando, Com cuidando da casa. certeza, E tal. com certeza. Então, tudo é programado, o que a gente fizer, até o lazer, qualquer coisa, sempre da a gente família. sente é da família. Certo? Não existe essa questão meu e seu, meu. Eu me lembro que quando ela começou a trabalhar, quando eu comecei a conhecer a Jeane, uma coisa até pessoal aqui, eu não trabalhava, eu não tinha recurso, 2 anos, e ela tinha uma parte do dinheiro, o cinema que pagava ela. Ela sustentava você e nada disso Tem tirou sua roupa, dignidade. não né? tirou. Não foi pelo motivo para contrário. você pegar, não, E vou. construímos ao longo desses anos, olha. Não teve uma que vergonha por causa disso. Não. E acontece na vida do casal. Às vezes um tá melhor e o outro tá melhor, isso é normal. Normal. Agora que existe essa compreensão, casar é compreensão. Mas você não se encostou nela não, né? Não ficou sem trabalhar o resto da vida não. Não, então, 2 anos, 2 anos a gente casou, passamos mais 2 anos ou 3 anos casados, eu trabalhando e ela trabalhando. Quando veio o primeiro filho, aqui nós resolvemos, olha, qual é a decisão? Você deixa trabalhar porque o que nós ganhamos é o suficiente para que a gente possa viver. construir nossa vida. E São assim quantos foi feito. filhos? São 2 filhos. Qual o nome né? dos dois? Breno e Samir, Samir. um engenheiro, é fisioterapeuta. Ah, os dois já estão no mercado. Já estão no mercado. Bacana, parabéns. Pai de Breno e Samir, presidente da Avosos. Vocês dois vêm nesse trajeto e fica faltando alguma coisa na vida de vocês? Como é que vocês conhecem a Avosos? Então, a Voz nós conhecemos o seguinte, nós estávamos realmente fazendo um trabalho de voluntariado, ainda no Centro Espírita, claro, toda essa atuação, e tinha outros trabalhos esporádicos, né, de voluntário. E aí conhecemos Tia Ruth, em 83, 84, mais ou menos, 85, nesse período. E Tia Ruth fazia um trabalho quase que solitária no cirurgia, ela mais algumas colegas, algumas companheiras. E aí, como ela também é espírita, aí, olha, vamos visitar aqui nosso trabalho e tal. E conhecemos. Naquele momento que conhecemos Tia Ruth, era só da casa de Tia Ruth, que era próximo ao Hospital Cirurgia. A gente preparava... E vocês moravam onde? Não, eu morava nessa época, onde eu moro hoje. Na mesma casa aqui hoje, ali no Jardins. Mas você se deslocava para lá, então... Deslocava para lá... Outra coisa, pela minha condição profissional, professor, você tinha flexibilidade, ensinar de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou alguns horários, então permitia que eu pudesse acomodar esses horários de voluntariado durante o dia. E a gente preparava o lanche para levar, que naquela época era uma palavra de conforto, era mais ouvir, era mais levar um agasalho, e foi assim que nós conhecemos, porque eu levar um alimento, que eram pessoas carentes, naquela época o Hospital Cirurgia era horrível, as instalações, né? Hoje são bem melhores, né? Com todas as dificuldades. E aí a gente levava o alimento para poder aquilo ali era o alimento para poder a gente se aproximar e ouvir. São 9 horas mais 20 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540 com o presidente Wilson Melo, que é pai de Breno e Samir. Estamos entrando agora aqui na fase que ele começa a se envolver com Tia Ruth. Eu queria agradecer também aqui a Prefeitura de São Cristóvão, o Marcos Santana, que fez um grande resgate cultural com o Festival de Arte de São Cristóvão, não só para a cidade de São Cristóvão, mas também para todo o estado do Sergipe. Agradecer a Fé Comércio também, que reabriu o Hotel Sesc na Orla, com todos os apartamentos ali de frente para o mar, um trabalho muito bacana. Ao Empório Fassolto, que fica na Mariano Salmeron também, que está com esse fim de ano aí com bebidas com preços inacreditáveis também, dê uma passada por lá. Wilson Melo, e aí você já tem boa parte do seu tempo da sua vida dedicado a ajudar, de uma certa forma. Eu estava lendo os neurônios, o cérebro, ele tem uma satisfação muito maior quando você ajuda uma pessoa do que quando você dá um presente. Eu achei isso interessantíssimo, né? Então o sentimento de prazer, a endorfina, aquilo tudo, aquela parte química toda do cérebro, ela se sente muito mais feliz quando você ajuda alguém. A satisfação para o seu corpo é muito maior do que quando você dá alguma coisa mecânica. Interessante isso, né? Com certeza. Eu acho que o nosso vigor, a nossa energia, ajuda, porque nós dois trabalhamos juntos, eu e minha esposa, quer dizer, são 24 horas, na verdade, pensa o que fazer, tudo, nossa vida.
mas é justamente todo esse desprendimento que você se dedica a um trabalho, a alguém. Isso, o retorno para você. O vigor. Nós não sentimos cansados. Uhum. Nós praticamente, que é gripe, alguma coisa ou outra. Mas Nós é como graças a Deus se pela saúde. se alimentasse desse prazer em servir. Isso eu acho que é fundamental para o ser humano. É você ter o prazer de fazer algo que realmente até em prol do outro. Até em prol de você mesmo. Então, pensando Na nessas verdade, é pessoas isso que mesmo. você falou aí agora, assim, uma pessoa que não gosta do negócio, então ela assim, alguém obriga ela a ir para lá para o voluntariado, você vai se dedicar 1 hora por dia, 1 hora por semana, aquilo acaba com a pessoa fica cansada, né? Porque ela não se dá com aquilo, não se sente bem com aquilo, não é o momento dela, como você falou. Mas você, quantas horas, na época que você era professor, você acha que dava umas 2 horas por dia, pelo menos? Não, pro eu acho que era voluntariado? mais. Eu acho que era um dia na semana que a gente fazia isso, certo? Tinha um dia que a gente que era distribuído. E ao longo de quando a gente começou realmente a estruturar a instituição, a gente passou mais dias frequentando. Mas eu acho que chegar 4 ou até 8 horas por semana ou mais, certo? E, quer dizer, ao longo do tempo, eu sei que eu passo quase 10 horas ou 20 horas no sentido de se dedicando exatamente ao que nós planejamos, o que nós organizamos. E a estrutura hoje da Voz é uma estrutura. A gente vai chegar lá porque ela já foi muito pequena, essa estrutura da Voz. São 9 horas mais 24 minutos, estamos aqui ao vivo na Rádio Jornal AM 540, rádio maior cobertura e audiência do estado de Sergipe. E passando aqui para o Isso que ele não sabe, nós temos quase 20 mil pessoas acompanhando o programa só pela internet. Porque você pode acompanhar o programa através do ajn1.com.br ou do nosso site, o www.melhorcadadia.com.br. E essa entrevista de hoje, você que perdeu, que está chegando agora ou que quer ver mais tarde, pode ver no YouTube, ela completa toda a entrevista hoje à noite, ou amanhã escutar no seu carro, no seu sonzinho, através do podcast ou do SoundCloud, que também vai estar lá no nosso site. Começa esse trabalho da Voz, mais ou menos com o quê? Com lanche? Como é que é o início desse trabalho? Então, o trabalho que a Ruth, ela Maria Ruth Wine Cardoso, para quem não que sabe. é uma pioneira no voluntariado aqui, é muito forte. É uma guerreira mesmo. É uma guerreira, certo? Hoje já está com 87 anos, se afastou um pouco, mas é nossa aprendente de honra. Então, ela preparava, na casa dela, era uma quadra de cirurgia. Uma quadra. Né? Ela passando pelo cirurgia, olhou aquele negócio ali, está faltando alguma eu coisa. Vou fazer, aí vou. No primeiro momento que a Ruth, ela visitou todas as alas. Todas as alas, certo? Mas chegou um momento que a oncologia chamou a atenção dela. Não era só pediatria, que bem pequenininho, mas era uma oncologia como um todo. E a partir daí... O que é oncologia, para quem está nos escutando? É câncer, portador de câncer. Pronto, as pessoas que têm com câncer, que é um negócio terrível, que vem crescendo, não sei se vem crescendo por causa de alimentação, a vida estressante, uma série de fatores, pode ser hereditário e tal, mas que vem crescendo consideravelmente, e é bom você tomar atenção, fazer uma prevenção da sua saúde. Isso. Então, tia Ruth, aí nesse período, ela começou sozinha, né? Depois ela começou realmente a ter pessoas, amigas, vizinhas, amigas dela, começaram realmente a incorporar o trabalho dela, a cresceu. E o que acontece? Nós chegamos, depois que ela começou em 81, 82, 80 mais ou menos, e nós chegamos em 85, 4 anos depois, 4 ou 5 anos. E o que acontece? Aí o grupo já estava bem, um pouco maior, né? E nós passamos a ter, o grupo de tia Ruth no cirurgia passou a ter um certo conceito, conhecimento perante não só o hospital, mas algumas pessoas ao redor, que sabia que a gente contribuía para o paciente com câncer na cirurgia. E começou a doar, ajudar. E começou a doar, ajudar, o que significa dizer, você tem que organizar. Como é que vai essa doação, como é que contabiliza, como é que não contabiliza. Aí guarda tudo na sala da casa dela, guarda na garagem, tudo. Não guarda, dá para ficar. E outra coisa, Alexandre, para você ver, a nossa casa, a casa de apoio nossa, ela, se você for olhar o histórico, nós escrevemos, até fizemos um livro sobre isso, o voluntariado sobre criança com câncer no Brasil. Se você pegar a primeira casa, informalmente, de casa de apoio no Brasil, foi a casa de tia Ruth. Nossa casa, é a terceira no Brasil, fundada. Terceira no Brasil. Mas em termos informal, é tia Ruth. Sabe por quê? Porque na década de 80 e pouco, quando tia Ruth ia para o hospital, naquela época, o tratamento de câncer, você para tomar um medicamento, tinha que se internar. E não tinha leite para todo mundo. E o que acontece? O pessoal ficava ali em frente ao hospital, na Rua Nossa Senhora das Dores, esperando o leite passar
horas, até um dia, dormia lá. E se a Ruth vendo isso aí, não deu outra. Tem que fazer alguma coisa por aí também. Não, ela amou para ficar da casa dela. Voltou para dentro da casa dela. Durante uns 3 anos, aí, que hoje não se faz isso, né? Ela pegava a criança, ou a pessoa realmente adulta que estava lá, e levava para casa dela. Isso histórico, a gente tem isso registrado. Quer dizer, foi a primeira casa de apoio que foi na casa de Ruth. E a partir daí, quer dizer, começou a ter o conceito, né? E aí foi realmente, começou a constituir a instituição. Aí foi uma participação mais efetiva minha, no sentido de conhecimento, de buscar mais informações para poder estruturar a instituição. Em 87, este ano faz 30 anos, que a gente legalizou o grupo e construiu, chegou o que nós chegamos hoje. A gente vai falar dessas fases todas. Agora que eu recebi um e-mail de vocês, tem uma marquinha bacana aqui, eu tenho uma história com essa marquinha também. Ajudamos a fazer essa marquinha, e ela até hoje, vocês não mudaram a marca? Mudamos agora. Sim, agora sim, vai sim. ser, são as pessoas, né? Não é o desenho. Isso aqui foi, acho que foi Marcel, né? A gente com Marcel. Essa ideia nossa legal. Foi o seguinte, essa ideia foi minha, do coração, coração. Eu estava lendo na época um livro americano que chama, o título do livro é O Amor Cura, que era uma, não sei se era médica, que cuidava de pacientes terminais. Os pacientes terminais. E o que é que é terminal? Aí no caso, essa médica, ela pesquisando e viu o desprendimento, o carinho, o amor, aí ela fechou com amor, curava realmente. É verdade. Não era, muitas vezes não era doença orgânica, mas sim outras doenças. E aí eu aproveitei esse tema, levei para o pessoal, rapaz, olha, vamos botar o nosso slogan, o amor cura. E eu criei o coração, aí foi que entra Marcel, que botou os bonequinhos, e Jeane deu a ideia, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ciranda, vamos chegando mais pacientes e vamos colocar os pacientes. E aí a gente fechou isso que continua até hoje. Bacana, legal. E isso aí para o Brasil, quando a gente leva a nossa logozinha no... É conhecida. Todo mundo quer. É legal, e é bacana mesmo. Aqui tá nítido, você vê o voluntariado, você percebe tudo isso. Isso foi em, sabe que ano? Foi em... Nos anos 90. 92, isso. Quando a gente fez 5 anos. Nós lançamos justamente esse slogan, com essa logo. Foi na época da Almave. Isso, eu me lembro. Agência de propaganda, muito bem. Eu vou chamar um intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre o voluntariado, essa organização que você conseguiu formar, não desmerecendo, mas assim, a necessidade de ter um profissionalismo na Avoso, né, para poder ampliar, crescer e tirar nota e explicar que não é só pelo fato de ser Avoso, de ser ONG ou CIP e tal, que as pessoas que trabalham têm que ser remuneradas também, que é um erro das pessoas acharem, não, ONG ninguém tem que ganhar dinheiro. Não, quem gere o negócio, quem administra o negócio, tem profissionais que têm que receber um salário e tal, e é justo que assim seja, e tem também a parte do voluntariado. A gente vai falar sobre isso já, a gente vai no intervalo comercial da Rádio Jornal AM 540, e na volta vamos estar aqui falando com o presidente da Avoso, Wilson Melo, que também é pai de Breno e de Samir, ao vivo aqui na Rádio Jornal. Não sai daí que a gente volta já. Muito bem, bom dia, 14 de dezembro, estamos aqui na segunda parte do programa Melhor a Cada Dia. Você que está nos acompanhando na rádio, na internet, em casa, no caminhão, no táxi, no ônibus, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação, obrigado por estar conosco na Rádio Maior Audiência e Cobertura do Estado de Sergipe. Hoje com a satisfação de estar aqui com o presidente da Avoso, Wilson Melo, que dando continuidade também com a sua presidente de honra, que é a tia Ruth. Um trabalho muito legal que começou preocupado com o setor de oncologia, uma coisa pequena, que foi crescendo, a gente vai falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre outros povos, né? Assim que a gente chama de países desenvolvidos. Não que seja melhor do que a gente ou pior do que a gente, mas se você for ver no modelo americano, um milionário quando ele vai morrer, ele procura saber que instituição ele deve deixar parte da fortuna dele ou toda a fortuna dele, para que a coletividade tenha um ganho com aquilo, para que o lugar que ele mora cresça e desenvolva. Muitas pessoas que têm dinheiro, ricas, muitas pessoas que querem colaborar, vão lá espontaneamente e ajudam, preocupado com o lugar onde moram, preocupado com o coletivo. O que eu estou querendo dizer aqui, que o problema que a gente está passando de miséria, de roubo, de tudo que está acontecendo aí, não é só colocar a polícia na rua que a gente está vendo que não adianta. O Rio de Janeiro está botando o exército e não está resolvendo.
O que a gente tem que acabar é com a miséria e acabar com a pobreza. E para isso é preciso que nós que temos um pouco mais dinheiro, que nós que temos tempo sobrando, que a gente vá ajudar o próximo, que a gente vá numa Vozos, que a gente vá para uma faculdade privada, não tem problema nenhum, vá lá e dê seu dinheiro, porque de alguma maneira essas instituições estão fazendo bem para a coletividade. E é fazendo bem para a coletividade que a gente sai desse buraco que a gente está, num momento tão egoísta, onde cada um de nós está pensando só em si mesmo, só em se completar, por aí vai. A gente vai falar agora com o Wilson da Voz e no final do programa eu quero que vocês me lembrem de perguntar para ele como se tornar um colaborador. Vamos dar uma explicada sobre essa dificuldade que nós temos e entender que ONG, OCIP, elas precisam de recursos, né? Que a ideia parece assim, não, aquilo ali é uma coisa pública, vocês têm que me ajudar. Também tem esse tipo de pessoa que aparece lá, vocês têm que me ajudar, isso aqui é público. Não acontece isso? É isso mesmo. Hoje as ONGs, elas necessitam muito da comunidade, da sociedade, né? Se não tiver, tá aí. Hoje nós temos várias instituições pequenas ou médias ou maiores, entendeu? Que precisam da sociedade. O recurso público ele vem através de projetos e muitas vezes é direcionado para um público-alvo. Uhum. E ele não contempla todas as necessidades, as necessidades, é verdade. entendeu? Então tem que realmente completar. Se não fossem essas ONGs, hoje não seria amenizada a situação do câncer infantil juvenil. Não seria amenizada o câncer adulto também. Comprovadamente, se tivesse só o hospital, a rede pública ali, não ia dar conta, isso eu tenho certeza. Olha, isso o Ministério da Saúde sabe, a Secretaria de Saúde sabe. Vamos lá, fecha a Voz, fecha o GAC, fecha... Essas instituições sérias. Acabou o tratamento de câncer no Hospital João Alves, infantil. Sabe por quê? Porque eles hoje dependem. Vamos lá, Wendel. Uma criança que vem para tomar medicamento aqui, vem do interior. 60%, 65% vem do interior. Uhum. Fica onde? Vem com fica no terminal, TFD, né? TFD é um dinheiro que é pouca coisa. Fica no terminal. O que vai acontecer? Onde é que o hospital tem leito suficiente para internar as crianças? Não tem. Não tem. Vai para onde? Para a hospedaria. O hotel de quem? Dessas casas de apoio. Já pensou o custo que realmente o Estado deixa de ter por conta de que essas casas de apoio estão dando hospedagem? E outra coisa, hospedagem é o quê? Pernoite, é alimento, é a refeição, trocar a roupa de cama, básica. né? Porque a roupa de cama não é a mesma todo dia. Não é a mesma. Toda essa estrutura, o Estado não teria condições. Então, aí o que acontece? Então você está deixando claro aqui que, assim, também tem essa confusão do pessoal achar que o dinheiro da Vozos é dinheiro público. Não é. Muita coisa dali é de voluntariado. A Vozos, é de pessoas que pegam o telefone e querem ajudar, são pessoas que vão lá e querem ajudar financeiramente. Ainda tem o trabalho de se doar também. Se doar. Nós temos, para se doar, nós temos 130 voluntários frequentes lá. Olha, a Vozos gira em torno da Vozos hoje praticamente 200 pessoas, entre voluntários e pessoas remuneradas, que a gente vai falar sobre isso também. Quem trabalha lá na parte administrativa, tem muita função dentro da Vozos que você precisa ter um expediente de 8 horas. E às vezes o voluntariado que está lá quer dar 1 hora, 2 horas e tal, e não pode cumprir esse expediente. Então essas instituições precisam pagar um profissional para que dê o expediente, para que o trabalho flua normalmente. Então é fundamental que tenha gente que receba dinheiro. É assim que funciona. Isso no mesmo. mundo inteiro. Então, veja bem, hoje a Voz, se você for olhar a receita, a despesa da Voz hoje, certo? Ela gira em torno de quanto? 35% mais ou menos, ou 40%, que vem da sociedade. Uhum. Mas a Voz tem realmente um lado positivo, foi, não sei se é merecimento, aí eu vou botar, Deus proporcionou sim, isso sim. aí, que é justamente gerar recursos, ter a sua autossustentabilidade. Uhum. É buscar. Esse é o caminho das ONGs. Tem que buscar uma autossustentabilidade. Você não pode ficar dependendo somente dos projetos do governo. Que isso oscila. Hoje tem, amanhã não tem, hoje é desse jeito, não E do humor do gestor, né? Sim. Às vezes ele chega assim, rapaz, o Wilson, quando eu era criança, ele deu em cima da minha namorada, eu não vou dar dinheiro para ele. Ele não separam as coisas, né? Isso mesmo. Então fica do humor, porque cada gestor tem o seu hotel. Então o que acontece? E nós, graças a Deus, ao longo desses anos, nós buscamos o quê? Tivemos a sorte, a felicidade de buscar, aí foi lá do profissionalismo, de buscar o quê? Um meio de buscar recursos através de prestação de serviço. Então hoje nós temos uma unidade que gera recursos, que esses recursos são destinados, claro, para o lado social da Voz, que é todo o benefício para criança e adolescente. Uhum. Tudo que é realizado na casa de apoio, desde uma bala até um medicamento, um exame, um PET scan, que a gente paga R$ 3.800,
é dado por esse dinheiro que vem da sociedade, um terço vem da sociedade e o resto vem disso aí. Então, desafio para a gente é o Diário, problema, né? é o problema em relação ao Estado, ok? Porque se nós estamos lá para receber a criança que vem do hospital com seu diagnóstico, ou vem do hospital e vem das unidades básicas com o seu sendo suspeito de câncer, tem dificuldade de realização de exames, tem dificuldade de realização de medicamentos, aí solicita a voz. Então, se o Estado não for organizado, já vou entrando, se o Estado não for organizado no seu tratamento, o que vai acontecer? A criança vai morrer, sequela. Não vai criança para lá, para lá. E o acolhimento da voz é diferente sem desmerecer, da rede pública, né? Porque tem um pouco mais de humanidade, de carinho, né? Tem pessoas ali querendo fazer um negócio bacana, ambiente legal, decorado e tal, humanizado, digamos assim. Alexandre, eu vou dar um depoimento de uma criança, isso há uns anos atrás, uns 10 anos. As crianças vêm de sua casa, que a gente banca a passagem. Algumas prefeituras hoje realmente têm, hoje, depois de tanta insistência, de ir para o Ministério Público, não sei o que tá, vem, mas a maioria não. O que acontece? Que mora realmente lá longe da sua cidade e a gente dá o dinheiro. O que acontece? Quando a criança vem, sabe o que a criança diz para a mãe? Minha mãe, eu não quero ir para o hospital, eu quero ir para Caxias. Por quê? Porque é diferente. É diferente. É bem verdade que até tem a questão do medicamento, mas se fosse mais acolhido, se fosse mais... Aí, o que foi feito, o levantamento que foi feito agora pela CGU, pelo Tribunal as instalações do hospital, meu amigo, a gente fala há muito tempo, tem que melhorar. Como é que uma criança fica... Se você entrar nas instalações... Só em olhar você fica doente. Ô Wilson, agora uma coisa, no governo Deda me chamou para fazer um levantamento do número de ONGs, OCIPs e tal que tinha em Sergipe. Eu não vou te dizer o número de ONGs, mas muitas que eu fui não existiam. Muitas que a gente foi no endereço eram ligadas à política e falavam para mim assim, nem procure que você é do político tal. Ele está ali agora na Câmara de Vereadores ou na Assembleia, quer que seja, e não trabalham como deve ser. Como o número é muito grande, a minha pergunta é, isso atrapalha a imagem da instituição como a de vocês? Com certeza, isso realmente repercute. Ou seja, a Vozos é mais uma, né? É mais uma. A pergunta, não que seja. É isso mesmo, a gente sempre ouve comentário. Não, é a Vozos realmente... E outra coisa, além desse comentário, tem um comentário. Você vê, você conhece as instalações da Vozos? Tem 14 anos. 13 anos. As instalações hoje são ainda como estão quando a gente inaugurou, 13 anos atrás, por conta da manutenção. Quer dizer, você vê aquela grandiosidade, mas o pessoal não vê o que é que se está dentro e o que é que faz. Quando vê, não, isso é grandioso, tem muito dinheiro, não sei o quê. Não é bem assim. Certo? E aí quando vem uma manchete dessa em relação à instituição, meu amigo, aí vai repercutir para todas. Não, tá vendo? As ONGs realmente tem isso, tem aquilo, não sei o quê, tem... Viu que não dá para confiar em ONG nenhuma? Então... Não, sabe? Fica dizendo... A gente já teve doador de que telefonar, meu amigo, você conhece a instituição. Outra coisa, Alexandre, toda vez que a gente pede para o doador, olha, começou, vai doar, vai. Faz o seguinte, você venha conhecer a Voz para saber exatamente as crianças, como é que vivem, o que é que faz, o que é que deixa de fazer. Nós temos vários profissionais lá dentro, diariamente, de segunda a sexta. Que faz então? É preciso que você tenha o conhecimento de onde você está colocando a sua doação. Não você realmente jogar porque houve uma denúncia de uma ONG tal, e você vai nivelar todas. Não, rapaz, tem ONG aí que as outras ONGs menores, outras maiores, se não fossem essas ONGs, o trabalho na área de saúde, na área de educação, na área do meio ambiente, meu amigo, não seria o que é hoje. É fundamental o trabalho dessas ONGs sérias. Já aconteceu de doador querer ir lá, olha, estou mandando meu dinheiro para cá, mas eu quero entender esse negócio aí, desses números. É possível a pessoa querer dar uma olhada, dar uma entendida, onde é que entra o dinheiro dele, onde é que sai e tal, esse procedimento? A gente tem uma equipe lá chamada Equipe Acolher, que são 13 voluntárias que recebem você para fazer a visita, fazer um tour, mostrar exatamente o espaço físico e os trabalhos que nós realizamos. Quando chega um doador muitas vezes lá, que dá, não, eu dou o valor tal, mas que conhece, rapaz, não tinha conhecimento da grandiosidade do trabalho.
aumenta o seu A doação. a doação. Que legal. Então temos que levar mais gente lá. Com certeza. Onde é que fica a Voz? A Voz fica na rua Leonel Covelho, número 55, é fácil. Isso é perto de onde? Ele fica ali na Hermes Fonte, tem aquela avenida que tem o shopping do estudante, se não me engano, da casa do estudante. É naquela avenida. Pode seguir em frente que você vai ver a placa grande lá. Botou no Google também acha hoje em dia, né? Sim, com certeza é conhecido. Então muitas pessoas passam a ter outra visão por conhecer. A gente tem um dia no ano que a gente tem o dia do doador, que é o dia de São Francisco, se não me engano, 4 de outubro. E o que acontece? A gente chama os doadores. As pessoas, realmente eu não sabia que era assim. Não sabia. Vai conhecer. Não é só a Voz, não. As outras também, claro, Sim, claro. eu acho. E veja qual que você se identifica e vá ajudar. O que você gosta. Tem voluntário e tem doador. Diz, olha, eu dou, eu sei que realmente quero, mas não quero ver criança sofrendo. E não vê criança sofrendo. Você que não está sabendo o que fazer com o dinheiro, está comprando o seu segundo carro, ou então só trocando o carro por trocar, porque rodou de carro 6 meses e saiu uma versão mais novinha, mais bonitinha, dê uma pensada nisso. Por que não fazer uma doação? Veja a gratificação que você vai ter, olhar aquelas crianças e fazer uma doação por uma instituição qualquer que seja, qualquer instituição séria. Você que está pensando em comprar seu 26º apartamento, por que também não fazer uma doação para que a gente possa melhorar um pouco mais a situação do nosso país? Wilson Davosos, presidente. Presidente há quanto tempo isso? Eu estou presidente tem pouco tempo, né? Eu já fui, ao longo desses anos, repare bem. Que você já foi lá? Aí eu já fui. Eu já fui diretor administrativo, logo no início. Aí depois mas foi voluntário também, só voluntário, sem título nenhum. Não, mas aí quando realmente a gente administrou o Hospital João Alves, que eu era... Aí tinha necessidade. Aí eu passei a ser profissional. Até eu tive que conciliar meu momento lá na escola técnica. E quando eu me aposentei, eu fiquei um período como gerente. E aí eu me afastei quando me aposentei, a segunda minha aposentadoria, eu saí e fiquei realmente só com... só com a voz. Só com voluntário. Aí passei a ser presidente, porque presidente tem que ser voluntário. Verdade. Você falou mas do eu antes era gerente, né? Você falou, como está chegando no final já, o número de voluntários hoje são 100 e quantos? 130 voluntários. Esses voluntários fazem rodízio lá de 4 horas, 8 horas, 10 horas por semana, 12 horas, certo? Então tem uma escala, assim, é um mínimo de 4 horas por semana? Não, ou a não? gente tem deixa, um número mínimo, não? deixa disponível. O que nós queremos é o compromisso. Tá. O que, não pode o que ser, interessa é a qualidade. Não é só chegar lá e tirar uma foto, ó, eu estou aqui como voluntário e não vem mais, não é isso? E raro, mas aconteceu de voluntário chegar lá, não se adequar, não se adaptar e a gente convida, olha, isso foi raro. A pessoa pode ficar tocada, se sentir mal com alguma coisa e tal. Mas para ser voluntário lá, no caso, a gente, ao longo desses anos, por experiência, a gente se organizou o seguinte, olha, nós fazemos a inscrição ao longo do ano, né? Quando chegar em março, abril, a gente manda uma cartinha chamando, aí aparece 130, Alexandre, isso aqui é bom, interessante, 130 pessoas, 100 pessoas se inscrevem, nós mandamos a cartinha, aparece 70 para fazer, porque são 5 palestras, aí desses, então desses não 70, é só pegar, aparecer lá e já começa, não, você tem que fazer uma capacitação. Uma capacitação. Aí são 5 palestras, falar sobre o câncer, falar sobre o trabalho, faz tudo certo. Depois dessas e nesse momento, se a pessoa chegar assim, pô, tem uma certa ojeriza, câncer, então não é bem isso que eu quero, pode ir para outro setor. Pode ser setor, não ficar diretamente com a criança. Certo. Aí o que acontece? Aí desses 70, aí faz o curso. Aí primeira semana viagem para essa. Finalmente, para finalizar, quando chega no final, só aparecem 8, 5, 7, 10 pessoas. Agora as que ficam, 10, 5, elas ficam realmente e gostam. Vai para a psicóloga, a psicóloga faz uma entrevista para saber o perfil, tá? E a gente analisa de acordo com o seu perfil. Então você tem um período de inscrição. A inscrição é o ano inteiro. Online, tem que ir lá? Como é que funciona? Não, tem que ir lá pela ficha, ou até na internet você pode realmente verificar. Lá tem nosso site, aí tem como? Acessar. Tem um telefone para ligar? Qual? Tem um número? Aí é o 3212-4700. 3212-4700, você pode ligar para a Voz e pegar informação e saber se você se encaixa ou não, se você pode ser voluntário ou não, número de horas ou não, quer que seja. Isso aí é só para você fazer a inscrição, tomar informações. Você tem, eu já estou me metendo no seu negócio, voluntários mais antigos? Temos. Nós temos voluntários. Então, vamos lá, uma turma de 30 anos. Aí tem aqueles que foram fundadores, tem 4, 5 como ele, certo? 5. Aí tem voluntário de 25 anos. Periódica, agora mesmo, nós fizemos uma homenagem para cada
período, voluntário de 30 anos, voluntário de Bacana. 25 anos, voluntário de 20, Uhum. de 10 anos, 15 anos, e damos não uma premiação, nós Sim, um criamos simbólico, lá mas diferenciado, né? diferenciado. Tá mais tempo ali. Sempre homenageando e mostrando o valor do voluntariado. Quem é que traz mais voluntário para você? Esses voluntários que já estão lá, que conseguem captar mais, ou é a internet? O que que faz? O que que você acha que traz mais gente lá para dentro? Tem mais, por exemplo, tem Os voluntário que doentes. vem porque um voluntário, olha, eu faço trabalho assim, venha. Uhum. Mas tem outro que a família solicita, olha, eu conheço, é interessante que venha. Tem até profissional, médico, sei lá, um psiquiatra, olha, você precisa fazer um trabalho para poder realmente arejar seus pensamentos, suas ideias, Uhum. e você canalizar. Também vem, é pouco, mas vem. Então tem uma série de motivos que levam realmente a pessoa a chegar lá para ser voluntário. Dependendo desse motivo, pode ser mais forte, mas Ou não? O que que a gente tem na Voz hoje então? Acolhimento? Tá muito gelada, viu? Acolhimento para essa pessoa que vem de fora para dormir lá e tal. tudo que O você que imagina. tem lá? O que faz lá hoje para Olha, entender? vamos lá, desde a reforma da casa da criança, a gente tem um projeto com o Instituto Ronald McDonald e uma parte da Voz, que faz reforma nos ambientes da casa da criança que está em tratamento. Da casa da criança lá dentro da Voz. Não, na sua casa. Seu Ah, lar, a casa seu dela lar. onde ela mora? É, onde ela mora. Então a pessoa mora em Diaroba, vocês vão lá e fazem uma reforma. Este ano nós Que tivemos coisa 10 fantástica, reformas. rapaz. 10 reformas. Nós fizemos 10 reformas de casas, como era antes, e a gente mostra que era a casa, vários Como é que ficou ambientes, depois? fica bonito, entendeu? Tem isso Aí você aí. vê a importância do. Ele não falou nem o resto, né? Como vale a pena você se doar assim, numa instituição como essa? Porque ela se mete na vida da pessoa, vai na casa dessa criança e ajuda a fazer uma reforma para que ela tenha condições melhores até para o tratamento e tudo mais. Sim. Não vejo o governo do estado fazendo um serviço desse, nem governo municipal fazendo um serviço desse. É um trabalho realmente diferenciado. O que mais? Muitas crianças morrem porque faz o tratamento quando chega na sua casa é insalubre. Uhum. Aí a gente. O que acontece? Transporte, quando vem realmente, mora no interior, não tem realmente condições da prefeitura. A prefeitura tem muitas prefeituras que doam uma ambulância, dá uma ambulância. Mas outras não. Então a gente dá o dinheiro que a pessoa vem para poder hospedar ou para fazer o tratamento no atendimento no hospital João Alves ou numa clínica. Bacana, hein? Isso aí e toda uma necessidade para o tratamento. Vamos lá. Hospedagem, cesta básica, suplemento alimentar, que é complicadíssimo e é caro o suplemento, né? Suplemento. Quem tem classe média que tem dinheiro, o filho quer comprar um suplemento, é caríssimo, é difícil de você ficar alimentando o filho com suplemento. Geralmente a gente dá ovo cozido, que é mais barato. Imagine numa instituição como essa. E esse suplemento, ele é só dado no hospital quando ele faz uma cirurgia ou um procedimento que ele está debilitado. Uhum. A gente não. O hospital vê e a nossa nutricionista vê a necessidade de que recuperação do peso, a gente faz isso aí periodicamente. Nós temos fisioterapeuta, quando a criança faz uma cirurgia e vai na casa da criança para poder realmente 2, 3 meses até ela voltar a andar, todas as condições. Então, na verdade, você acaba tendo um vínculo também pós-tratamento na casa da pessoa, porque se você cuida dependendo do quarto da criança, você leva o fisioterapeuta até lá na residência da pessoa para não precisar se deslocar para cá. E outra coisa, Alexandre, não é só... Acabou o tratamento, ele ficou sequela, a gente acompanha mais 5 anos. Mesmo que ele já foi curado daquela doença naquele momento. Mas durante 5 anos, se tiver sequelas... Eu vou dizer uma coisa que eu pensei aqui agora, me desculpe falar isso, mas assim, nem parente aguenta ficar 5 anos cuidando do outro, assim, não é não? Esses parentes mais distantes. Vai lá, faz aquela festinha no dia e tal, tô triste com o que aconteceu com o sobrinho, com o primo e tal. Mas 5 anos, tá aí, que é uma coisa séria, né, o trabalho desse pessoal. Então, acabou o tratamento, mais 5 anos a gente fica com ele. Então, porque tem pessoas que têm 21 anos, 22 anos que tem sequela. A gente não vai abandonar. Agora, quando chega o momento, a gente busca a rede, é outra coisa. A gente busca a rede, faz com que cumpra realmente todo o direito que ele tem, para encaminhar na rede para que ele possa ser tratado. Um fisioterapeuta, um neurológico, tudo encaminhado. Mas a gente, naquele período, a gente banca tudo. Banca o médico, banca realmente o que for preciso para a criança no tratamento. Tá aí, uma criança agora, recentemente, há 2 anos atrás, foi descoberto um tumor. É benigno, mas ele é prejudicial, garganta. E aí foi diagnosticado aquele tumor, não tem um pediatra. Aí o que acontece? Manda para a rede. A rede aí foi para o hospital universitário. Olha, vai entrar na fila. 80.
A Acabou. criança aí 2 anos, o que aconteceu? Nós temos que pagar o cirurgião pediatra para poder fazer a aplicação, dessecação. Só a voz mesmo. Agora imagine aqui, não é querendo separar rico e pobre não, mas assim, você que é milionário, está pensando agora em comprar um terreno enorme para fazer um grande condomínio para aumentar seu patrimônio em mais alguns milhões, né, Murilo? Você pega uma parte ínfima disso aí, né, em vez de dobrar o seu patrimônio de 10 milhões para 100 milhões e ajuda uma instituição de caridade que você está fazendo muito mais por seu filho e por seu neto, que um dia está na rua e pode ser assaltado, pode ser roubado, é da necessidade nossa de ajudar o coletivo. Preste bem atenção nisso. Bueno, sabe quanto nós gastamos de ressonância nesse período agora, com essa crise que teve problemas do hospital com as clínicas? Mais de 15 mil reais só de ressonância. Só de ressonância. Imagino. É muita Com coisa. esses pacientes em suspeita, com suspeita de câncer, e pacientes em tratamento. O tratamento, você sabe disso. A criança não Sim. pode esperar. Não um pode mês. esperar. Eu tenho uma irmã que morreu de câncer. Ela soube, foi para um hospital e diagnosticaram errado. Mandaram ela tomar como se fosse problema de intestino e ela ficou em casa tomando remédio errado durante uns 6, 8 meses. Quando voltou, o negócio já estava sério e durou mais 6 meses e tal. É muito complicado quando você tem um negócio desse na família. Talvez isso toque você um pouco mais, mas o que o brasileiro precisa fazer são ações preventivas. Antes que aconteça com você, antes que aconteça com a sua família. Se você tem um pouco de condições, não é agora no final do ano, não, que é Natal, todo mundo se sensibiliza. É o ano inteiro. Tente ajudar o próximo de alguma maneira, tente fazer alguma coisa pelo próximo de alguma maneira, que você vai estar melhorando a comunidade, o lugar que você vive. Você vai estar melhorando, se você tem filho e tem netos andando pela rua, você pode estar evitando que alguma coisa aconteça com ele na rua também, porque a gente precisa melhorar o coletivo, a ideia de coletividade que a gente precisa trabalhar e muito. Lamentavelmente, Wilson, nós estamos chegando ao final do programa, são quase 10 horas da manhã. Você imagina como é que passou rápido. A gente ficou quase 1 hora aqui conversando. Isso. Né? Eu tenho muito a agradecer a você, agradecer a tia Ruth, a sua esposa, a todos esses 200 pessoas que de certa forma estão lá colaborando, tantos outros também que patrocinam, que a gente não pôde falar aqui agora, Indiretamente. que voluntariamente também estão lá ajudando, Parceiros, muitos parceiros. parceiros, que é um trabalho Nós temos quase 7 mil a 8 mil doadores, né? Isso a gente Bacana agradece. isso. Hoje, a gente sempre agradece todo dia pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de ter as pessoas de confiar no nosso trabalho. Não é essa confiança da sociedade que a voz chegou, esse chegou. Então é gratificante para a gente e nós agradecemos muito essa oportunidade, Alexandre. Eu que agradeço, eu que fico feliz e orgulhoso em saber sobre isso e poder passar essa informação para frente e falar do que vocês estão fazendo aí. Muito legal. Amanhã vamos estar aqui às 9 horas da manhã com Vera Cardoso. A gente vai falar sobre lixo, sobre reciclar lixo, sobre o trabalho que está sendo feito nos municípios de Sergipe. Um trabalho bem legal também, que foi dividido aqui por distritos e está sendo um trabalho bem bacana junto às prefeituras e à população em um modo geral. Wilson, muito obrigado por sua participação, por seu tempo, que você podia estar lá trabalhando, ajudando, contribuindo mais na voz, e você deu esse tempo gentilmente para a gente, mas eu espero ter passado um recado legal para a população. Nós é que agradecemos, né? A voz, em nome de todos, principalmente das crianças, para passar um pouco a informação, o que é a voz, o que é que faz, como foi que criou, chegou a esse momento. Muito grato Valeu, mesmo. muito obrigado e muito feliz por vocês. E amanhã, 9 horas, sexta-feira, estaremos aqui novamente com Vera Cardoso, ao vivo, um programa Melhor a Cada Dia. Não perca, estaremos aqui. Um abraço, bom descanso e até lá.